Elivaldo Barbosa, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha. Elivaldo, hoje a expectativa pela pronúncia do voto do relator do processo que visa ou que analisa a possível cassação da chapa Dilma Temer. O julgamento do mérito, como um todo, a expectativa é que nesta sexta-feira o veredito seja anunciado. E a expectativa do voto do relator Herman Benjamin, Tiago, não poderia ser outra. É pela cassação da chapa Dilma Temer. Essa é a manifestação dele desde o início do julgamento. Aí o ministro Maia Filho, né, que deve votar contra. Aliás, a projeção de placar desse julgamento é de 4-3 favorável à chapa Dilma Temer, ou seja, a chapa deve ser absolvida. Votam, acompanhando o relator, que deve votar pela cassação, os dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux e Rosa Weber. E os outros integrantes da corte, mais 3, por exemplo, para empatar, no caso, esse ministro aí, que é o Maia Filho, Napoleão Maia Filho, Admar Gonçalves e Tarcísio Vieira, os dois advogados, empatariam. E o ministro-presidente Gilmar Mendes desempatará favorável à absolvição. Essa é a projeção. Se isso vai acontecer, ninguém sabe o que passa na cabeça do magistrado. Mas essa tem sido a tendência, considerando o calor dos debates em torno das questões preliminares sobre esse julgamento. Mas o placar deverá ser esse, viu, Tiago? Aliás, já foram 5 sessões e a expectativa é que se tenha um veredito hoje, mas não se tem certeza, pode ser que fique para a próxima semana. Agora, Elivaldo, a gente ontem já falava do dia posterior, né, por parte do presidente Temer, em sendo absolvido, em havendo a absolvição, ele vai ter que recompor a base dele no Congresso Nacional pela não admissão dos pedidos de impeachment que tramitam lá. E o presidente deve ter uma baixa. Ontem havia uma previsão de uma reunião onde o PSDB se posicionaria pela permanência na base ou pela saída. Essa reunião aconteceu, Elivaldo? Não, essa reunião foi adiada para segunda-feira e eu imagino que tenha sido influenciada essa decisão pelo adiamento também do julgamento da chapa Dilma Temer, que deve acontecer somente hoje. Então, na segunda-feira, a direção nacional do PSDB se reúne com participação de representantes de todos os diretórios estaduais e a tendência, segundo declaração do próprio presidente, o senador Tasso Gereissati, é para o rompimento do PSDB do governo federal, em relação ao governo federal. Desculpe, ou seja, o PSDB deve deixar a base do presidente Michel Temer. No entanto, o partido segue apoiando as reformas no Congresso Nacional. Já votou a favor da reforma trabalhista na Câmara, no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, deve continuar com essa mesma postura. Agora, em relação ao governo federal, não vai mais fazer parte. O PSDB é um dos aliados importantíssimos do PMDB no Palácio do Planalto. Ocupa ministérios importantes, como o de Relações Exteriores, lá o Ministério também Secretaria de Governo, Antônio Ibaçaí e outros postos importantes e estratégicos na equipe administrativa do presidente Michel Temer. Confirmada essa tendência, é uma baixa considerável. É o segundo partido da base em tamanho, né? Exatamente, é o segundo partido. E mais, essa decisão do PSDB deve envolver também questões internas. Há uma tendência de aprovação nessa reunião de um processo de escolha do novo presidente da sigla, ou seja, de um afastamento definitivo do senador Aécio Neves da presidência do PSDB nacional. Ou seja, o partido, Tiago, eu imagino, está mesmo se preparando para tentar buscar o poder em 2018, né? Eleição indireta. Buscar e aprovar as reformas, mas desvinculado do presidente Michel Temer, que mesmo escapando aí do julgamento da chapa lá no TSE, deve continuar enfrentando as dificuldades jurídicas, com pedidos de impeachment, com esse processo aí criminal aí, esse processo aí que ele deve responder por questões administrativas, proposta aí pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e que vai exigir um apoio muito sólido lá no Congresso Nacional. Ele vai ter dificuldades em relação a isso. Ou seja, Temer deve ficar muito enfraquecido depois desse julgamento, embora permaneça lá no Palácio do Planalto, perdendo aliados importantes. Agora, Tiago, trazendo um pouco para a política local, hoje em Picos, no encontro da caravana Piauí em Movimento, comandada pelo ex-ministro João Henrique Souza, ele deve reforçar a tese do PMDB, do Piauí, na oposição. Com convicção,
João Henrique acredita que em 2018 o PMDB não estará ao lado do governador Wellington Dias na busca de sua reeleição. Essa é a tese defendida por ele, que acha que será um processo quase que natural. PT e PMDB em lados opostos nas disputas pelo poder no estado do Piauí no ano que vem. Eu ainda tenho uma curiosidade que você tire aqui, Elivaldo. Antes, vamos ver como foi o dia de julgamento de ontem. O terceiro dia de julgamento começou com a discussão sobre os depoimentos de delatores da Odebrecht e dos marqueteiros Mônica Moura e João Santana, e se eles são válidos como prova para caçar a chapa Dilma Temer. O debate teve um espectador inusitado, Joaquim Barbosa, ministro aposentado do Supremo, e não quis arriscar um palpite sobre o julgamento. Não dá para esperar, não. É previsível. O Ministério Público Eleitoral voltou a pedir que os depoimentos sejam levados em consideração. A petição inicial apontou a existência de um tumor. Agradeço. A ecografia apontou a existência de um câncer. E a cirurgia abdominal demonstrou que, na realidade, o quadro é de metástase. Para o relator, a investigação sobre a Odebrecht é mais do que relevante. Qual é o resultado que se pretende aqui? Com esta volta, pela causa de pedir, análise superficial da petição inicial, vendo apenas aquilo que interessa. A razão é uma só: é arrancar toda a prova relativa à Odebrecht. Os ministros Rosa Weber e Luiz Fux concordaram, somando 3 votos pela validação dos depoimentos. Mesmo assim, a maioria dos ministros indicou que os depoimentos de delatores da Odebrecht não podem ser considerados. 4 deles entenderam que as revelações são fatos novos ao processo e que não estão no pedido inicial do PSDB para caçar a chapa Dilma Temer. E por isso, neste caso, não poderiam ser considerados como provas. Já o ministro Napoleão Nunes Maia Filho disse que para aceitar os depoimentos da Odebrecht seria preciso incluir também revelações da JBS. Ele desqualificou o depoimento de delatores ao TSE. São testemunhas que tinham interesse em ratificar, confirmar, consolidar delações premiadas, fartamente premiadas. Nenhum está preso. Em meio ao terceiro dia de julgamento, o relator aparentou cansaço e até confundiu os nomes. E agradeço ao presidente, Gilmar Mendes. O outro também chama-se, é presidente, embora réu aqui. Bom, Elivaldo, trocando em miúdos aqui, a discussão era se aceitava-se ou não as informações que foram dadas pelos delatores, já agora depois da ação imposta lá no Poder Judiciário. No entanto, essas informações dadas pelos delatores diziam respeito ao que aconteceu na campanha. Exatamente. Portanto, eram informações importantes a serem consideradas. Agora, de nada vale. Exatamente. Perdeu por 4-3 na manifestação dos ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral. Valeu aí, então, esse embate entre o relator, Herman Benjamin, e o presidente da Corte, Gilmar Mendes. Bom, Elivaldo, vamos trazer aqui para o plano local. Na última, você tem uma foto interessante. É exatamente, Tiago. Na última de hoje, eu destaco um evento que acontece em Foz do Iguaçu, do Paraná, desde a última quarta-feira. É a Conferência dos Legisladores Estaduais, uma conferência nacional. E hoje será o dia da Assembleia Geral da União dos Legisladores Estaduais. Lá está uma delegação piauiense bastante representativa da Assembleia, vários deputados. Eu percebo ali na foto o deputado Firmino Paulo, Georgiano Neto, Júlio Arcoverde, a deputada Juliana, exatamente, e também Belê Medeiros e o governador Wellington Dias, muita vontade ali, inclusive entre adversários aqui no estado do Piauí. O governador foi porque ele participou de uma mesa redonda sobre a crise econômica nacional ontem em Curitiba, com governadores de vários estados. Daí a presença do governador Wellington Dias nesse evento lá em Foz do Iguaçu, no evento da Unali. Mas essa Assembleia de hoje, Tiago, deve eleger por aclamação o piauiense Luciano Nunes
presidente da entidade, a União dos Legisladores Estaduais. É uma entidade respeitadíssima no plano nacional, é uma espécie assim, de presidente dos deputados estaduais de todo o país, né? Todo o país. É uma entidade bastante importante, representativa dos legisladores e, claro, que projeta também o Piauí na medida em que é um piauiense, é um deputado, é um parlamentar da Assembleia Legislativa do Piauí que chega ao topo dessa entidade.